Tem algo errado com a realidade e não é só uma sensação passageira, é algo que aparece nos momentos mais silenciosos, quando você para por alguns segundos e percebe que tudo ao seu redor parece organizado demais, previsível demais, como se existisse uma estrutura invisível mantendo tudo exatamente no lugar, funcionando sem falhas, sem desvios, sem acaso real. E o mais estranho é que essa sensação não surge do nada. Ela parece familiar, como se você já tivesse pensado nisso antes, como se essa dúvida já tivesse sido plantada na sua mente muito tempo atrás. E foi. Não em um estudo científico, não em um documento secreto, mas em algo que quase ninguém levou a sério o suficiente. Um filme. Quando Matrix foi lançado em 1999, ele foi tratado como uma obra de ficção revolucionária, algo criativo, exagerado, distante da realidade, mas o tempo fez algo inesperado com essa história. Ele não deixou ela ultrapassada, ele fez o mundo começar a se parecer com ela. Porque hoje você não acorda e observa o mundo diretamente, você acorda e olha para uma tela. E essa tela decide o que você vai ver primeiro, antes mesmo de você ter um pensamento próprio. Isso não é coincidência, isso é estrutura. Você não acessa mais a realidade de forma direta, você acessa uma versão filtrada dela. Cada notícia, cada vídeo, cada assunto que aparece para você passou por um sistema invisível que organizou aquilo antes. E o mais inquietante é que esse sistema aprende com você. Ele entende o que te prende, o que te irrita, o que te mantém olhando, e com isso ele constrói uma versão da realidade sob medida. Duas pessoas podem viver no mesmo lugar e enxergar mundos completamente diferentes, sem perceber. E é aqui que tudo começa a ficar perigoso, porque controle de verdade não é aquele que te impede, é aquele que você não percebe. Agora lembra de um detalhe que muita gente ignorou por anos, o passaporte do Neo. Existe uma cena específica em que aparece uma data, 11 de setembro de 2001. O filme foi lançado em 1999. Antes de um dos eventos mais marcantes da história moderna, aquela data já estava lá. Pode ser coincidência, pode ser erro, mas o problema não é esse detalhe isolado, é o padrão. Matrix parece ter acertado coisas demais, não só eventos, mas o comportamento do mundo, a dependência de tecnologia, a sensação constante de vigilância, a mediação digital da realidade. Tudo isso hoje é normal, mas não era naquela época. Então a pergunta muda, não é mais sobre previsão, é sobre origem. De onde veio essa visão tão precisa? Porque ou aquilo foi um acaso absurdo, ou alguém entendeu algo antes de todo mundo. E isso fica ainda mais estranho quando você lembra de outra cena simples, o gato preto. Neo vê o gato passar e segundos depois vê exatamente a mesma coisa acontecer. No filme, isso é um glitch, uma falha no sistema. Agora pensa na sua vida. Quantas vezes você já teve um déjà vu tão forte que parecia físico? Aquela sensação de repetição perfeita, como se o tempo tivesse voltado por um segundo. A explicação comum diz que é só um erro do cérebro. Mas e se não for só isso? Porque em qualquer sistema complexo, falhas acontecem. E se a realidade for mais parecida com um sistema do que a gente imagina? Então esses momentos podem ser pequenas rachaduras, sinais de que nem tudo é tão sólido quanto parece. Mas existe um motivo pelo qual você nunca para tempo suficiente para pensar nisso. Distração. O sistema não precisa te impedir de questionar, ele só precisa garantir que você nunca tenha tempo para isso. Hoje, sua atenção é disputada a cada segundo. Notificações, vídeos curtos, conteúdos rápidos, tudo projetado para te prender por pequenos intervalos que se repetem sem parar. E quando você percebe, horas desapareceram, sem memória clara do que você consumiu. Isso não é aleatório, isso é engenharia. Agora lembra da mulher de vermelho. Em meio ao treinamento, Neo perde completamente o foco por causa de uma única distração. Aquilo não era só uma cena estilizada, era uma explicação direta. O sistema não precisa te prender, ele só precisa te distrair. E hoje a distração está sempre com você, no seu bolso,
vibrando, chamando, exigindo atenção. E enquanto você está ocupado demais consumindo, você não questiona. E quando você não questiona, você aceita. E é exatamente assim que o controle mais eficiente funciona. Não pela força, mas pelo conforto. Não pela imposição, mas pelo hábito. Agora chegamos na parte mais desconfortável de todas. O que é real? Essa pergunta sempre pareceu filosófica, mas hoje ela é técnica. Tudo que você vê, ouve e sente é interpretado pelo seu cérebro. Você não acessa o mundo diretamente, você acessa sinais. E esses sinais podem ser manipulados. Hoje, já existem tecnologias capazes de criar vozes, imagens e vídeos que nunca existiram. E isso está evoluindo rápido demais. A linha entre o que é real e o que é fabricado está desaparecendo. E quando essa linha desaparecer completamente, a diferença deixa de importar. Porque se parece real, se soa real, então para você é real. E talvez seja exatamente assim que o sistema vence, não enganando de forma óbvia, mas criando uma realidade tão convincente que você não tem motivo para duvidar. E isso muda tudo, porque então a pergunta deixa de ser se vivemos em uma Matrix e passa a ser outra, muito mais pesada. Se você descobrisse que tudo isso é real, você realmente iria querer saber? Porque saber muda a forma como você vê o mundo, muda suas escolhas, muda sua percepção. E nem todo mundo quer isso. Às vezes, aceitar é mais fácil. Mas se você chegou até aqui, talvez algo em você já percebeu que tem alguma coisa fora do lugar. Então agora eu quero saber de você. Isso tudo é só teoria? Ou você também sente que existe algo por trás da realidade? Comenta aqui embaixo. E se esse vídeo te fez pensar diferente, deixa o like e compartilha com alguém que também precisa começar a questionar. Porque se existe mesmo um sistema, a última coisa que ele quer é que você perceba. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo. Fatos Internos.